Olá, eu sou Francisco Mendes e hoje nós vamos falar um pouco sobre o mercado de automóveis e comerciais leves no período que findou agora em julho. Quando olhamos para os licenciamentos de automóveis e comerciais leves, quando a gente olha ainda para 2021, a gente observa que houve um comportamento completamente atípico no segundo semestre do ano passado. A crise dos componentes pegou muito forte, vinha se recuperando aí desde setembro, crescendo um pouco para outubro, para novembro, dezembro, já com volumes aí mais perto da casa de 200 mil unidades, mas houve uma reversão no início desse ano. Nós tivemos aí fatores que influenciaram bastante, o início do conflito na Ucrânia, nova crise de componentes, tivemos em março, abril, o fechamento da região de Xangai, o que afetou bastante não só a questão da fabricação dos componentes, mas a própria logística, né, considerando aí o porto de Xangai como o mais importante porto de exportação da China. Já em maio, os volumes alcançaram aqueles equivalentes do mesmo mês do ano passado, assim como junho, julho, um pouquinho acima, mostrando que está começando a haver uma regularização no processo de fornecimento. Então, quando a gente pega esses números e projeta, considerando a sazonalidade do segundo semestre, que não aconteceu, né, que normalmente é maior os volumes do segundo semestre do que do primeiro, a gente tem uma projeção bastante interessante, porque quando a gente faz uma regressão e traça uma curva de tendência, a gente vê que o mercado está apontando para cima, começa a apontar para cima. Isso faz com que a projeção para o ano fique muito próxima dos volumes alcançados em 2021, ou seja, algo aí muito perto de 2 milhões de unidades. Quando a gente olha para os gráficos do comportamento de marcas que são muito relevantes na formação do volume total, como por exemplo a Chevrolet, né, no caso é a General Motors, que opera aqui como Chevrolet, a gente vê que ela começou muito fraca no começo do ano, com volumes bastante contidos, abaixo aí da casa de 20 mil unidades. Já a partir de abril isso aí teve uma reversão. Então sobe bastante em abril e maio, tem novamente algum problema em junho, volta a subir em julho. Em julho já alcança volumes aí perto da marca de 28, 29 mil unidades. Então, a recuperação da GM, por exemplo, ela é extremamente importante para o volume total do mercado nacional. A mesma coisa a gente observa quando se vê Volkswagen. Teve um desempenho bom, ocupava a segunda posição no ano passado e teve um primeiro quadrimestre muito fraco. Tá? Subiu bastante para maio, para junho, para julho e também vem com essa tendência de crescimento. Toda essa confusão de componentes e fornecimento e para e continua e volta gerou muita mudança na participação de mercado. A Fiat continua líder, bastante distante dos seus principais concorrentes, mas apresentando esse ano aí uma pequena queda, cerca de 1 ponto percentual em relação ao ano passado. A GM ela recupera a segunda posição, crescendo 2,5, 2,6 pontos percentuais em relação a 2021, aí considerando o mesmo período de janeiro a julho. Volkswagen perde o posto de segunda colocada, dado o fraco desempenho que teve no primeiro quadrimestre. A Toyota ocupa a quarta posição, já desde o final do ano passado, já vinha com essa tendência e se firma, mas muito perto da Hyundai. A Hyundai e Toyota ainda vão brigar até o final do ano para definir efetivamente quem é essa quarta posição. Na sequência, nós temos a Jeep com uma pequena queda de volume em relação ao ano passado, mas mantendo a participação de mercado.
Renault teve um começo de ano também bastante ruim, principalmente abril e maio. Começa aí um processinho de recuperação, mas caiu um pouquinho em relação ao ano passado. Nissan é mais ou menos estável, também sofreu no início do ano, vem recuperando seus volumes. E a Honda, que teve um realinhamento muito forte de produto no início do ano, né, ficou operando praticamente todo o primeiro semestre, na verdade até julho, praticamente só com a linha City. E isso tirou uma gama de produtos muito importante para a marca. Agora, com o lançamento ou relançamento da HR-V, deve começar a se recuperar. E na 10ª posição, a Peugeot, ela toma da Caoa-Chery a 10ª posição, também em função da Caoa-Chery ter também realinhado, né, paralisado as suas operações aqui em São Paulo. Com isso, evidentemente, tirou muito produto de mercado e vai demorar um pouco para se recuperar. Fechando aí então o bloco de marcas que tem mais do que 1% de participação de mercado, nós temos a Caoa-Chery crescendo em participação em relação ao ano passado, mas com uma tendência de volume menor, então não deve sustentar esses 2 pontos percentuais. Citroën vem com um crescimento, Mitsubishi com um crescimento bastante consistente em relação ao ano passado, e a Ford tem uma queda bastante expressiva, por razões muito óbvias, né? não precisam ser discutidas. Olhando para as marcas premium, nós temos a BMW ainda com uma liderança muito forte, ampliando bastante até essa liderança, considerando aí a característica de nicho desse segmento. A BMW tem mais do que o dobro do volume em participação de mercado do segundo colocado, né? Então, na verdade, tem que somar o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto colocado para chegar no volume da BMW. Então, ela domina amplamente esse segmento premium. A Volvo continua ainda ocupando a segunda posição, mas com uma redução bastante grande de volume em relação ao ano passado, principalmente a efeito da eletrificação de toda a linha e, evidentemente, não atinge os volumes que alcançava com os equipamentos de combustão interna. A Audi ocupa a terceira posição entre as marcas premium, mas crescendo em relação à Volvo e deve ultrapassar até o final do ano os volumes da Volvo. Land Rover vem em queda e a Porsche vem num pequeno crescimento, se posicionando aí também bastante bem nesse segmento. Apesar da redução de volumes, o ano em termos de operações para as concessionárias, ele vem ainda muito bem, com margens bastante saudáveis e com o setor bastante lucrativo. Evidente que há um risco na medida em que você vai tendo uma recomposição da capacidade de fornecimento, vai tendo mais disponibilidade, evidentemente vai retomar a disputa um pouco maior por participação de mercado e por participação pela conquista do consumidor. Tá? Evidentemente, praticamente todas as montadoras abandonaram o segmento de entrada e não devem retomar esse segmento tão proximamente. Os preços subiram bastante e com isso também a operação da indústria vem sendo rentável. Então, apesar das quedas de volumes, nós temos uma expectativa de fechar muito perto, talvez até um pouquinho acima do volume do ano passado e com operações muito mais saudáveis. Se você quer conversar sobre o segmento de automóveis e comerciais leves ou qualquer outro segmento da distribuição automotiva, meu telefone está aí. Manda um WhatsApp, vai ser um prazer falar com vocês. Aproveita, se inscreve aí no nosso canal no YouTube e assim você recebe sempre as notificações quando a gente tem um videozinho novo. Um abraço e até mais.